depende um pouco da nossa compreensão do que é a vida, né? Veja, isso não é uma coisa muito simples, né? A gente entender onde começa, onde que termina a vida, como também existe um debate enorme em cima de onde começa a vida, né? Se a gente começar a discutir com filósofos, com médicos, com religiosos, etc., vocês vão ter opiniões diferentes de o que cada cultura, cada pessoa aceita como sendo o limite entre onde que começa a vida. A vida começa na concepção, a vida começa no parto. Então, é necessário a gente estabelecer algumas convenções. E essas convenções, elas servem para amparar as nossas decisões, não só do ponto de vista médico, mas também do ponto de vista legal e da nossa vida civil, etc. Então, está lá na sua certidão de nascimento, Dr. Marcos Albuquerque, nascido no dia tal, tal hora. Bom, mas nasceu essa hora significa que sua vida começou nessa hora? Não, sua vida começou antes, você estava ainda gestando, aumentava gestando. A morte é a mesma coisa, né? A morte ela não é um evento, assim, uma coisa exatamente, olha, aconteceu às 12 horas e 37 minutos do dia tal. Mesmo quando a gente coloca que o coração parou de bater nessa hora, como a hora da morte, na verdade a gente tem um pouquinho de circulação e algumas funções residuais que ainda ficam um tempinho ali, alguns segundos ali durante o momento que o coração para de funcionar. E, obviamente, se ele não volta a funcionar, o organismo como um todo sofre aquilo. No entanto, a gente tem esse conceito da morte encefálica, ele vem pela evolução que a gente teve, não só da sociedade, mas também da medicina e do apoio que os médicos conseguem dar. Então, o que aconteceu historicamente é que lá atrás, muito tempo atrás, se a pessoa parasse de respirar, a pessoa estava morta. E, na verdade, se descobriu que não era bem assim e tinha o coração no meio da história. E, eventualmente, se você conseguisse garantir que a pessoa conseguisse oxigenar, o coração continuava batendo. Prova disso é que em anestesia, hoje em dia, você faz uma anestesia, a pessoa para de respirar, a gente mantém a pessoa respirando com aparelhos durante o ato cirúrgico, qualquer anestesia geral é assim, e o coração está batendo. Né? E aí você fala, bom, mas não, o coração então é a coisa mais importante. Então não é a respiração, é o coração. E na realidade isso também é um conceito arbitrário. Porque vamos imaginar hoje em dia as cirurgias do coração. Tem as cirurgias do coração, o que acontece é que a gente põe o sangue do indivíduo numa máquina que fica circulando sangue no extracorpóreo, né? E o coração ele é parado para poder fazer algumas cirurgias cardíacas. Então você vai falar, bom, mas então se o coração está parado, a pessoa morreu durante a cirurgia? Não, na verdade a gente entende que como a circulação ficou mantida e como a circulação garantiu o fluxo de sangue para os tecidos e principalmente para o cérebro, o indivíduo foi mantido vivo, apesar do coração estar parado. Então veja que o limite não é tão assim, o coração parou, morreu. Na verdade depende se eu consigo manter circulação cerebral, se eu consigo reverter aquela parada cardíaca ou não. Claro, no momento que eu tenho uma irreversibilidade da lesão do coração, a gente entende que aquele é um evento final, porque ninguém consegue viver sem o coração batendo, porque a gente não vai ter fluxo sanguíneo para o cérebro. Mas nota que já aí, o mais importante é garantir a perfusão, o fluxo sanguíneo para o cérebro e o cérebro funcionante. Né? E o que aconteceu com o avanço da medicina, notadamente na década de 60, quando a gente começou a ter
as pessoas que eram... Quando foi inventada a ventilação mecânica, pacientes que tinham lesões neurológicas extremamente graves, então imagina um atropelamento, um trauma de crânio, uma hemorragia dentro da cabeça, enfim, alguma catástrofe que lesou o cérebro como um todo, mas poupou todo o corpo. O pulmão tá bom, o coração tá bom, o rim tá bom, o sangue tá bom, só o cérebro que ficou lesado nessa história. Essa pessoa tá viva, certo? O coração está batendo, porque está tudo funcionando. Só que aí se você não faz nada, essa pessoa está em coma e ela não consegue respirar e uma hora o coração para de bater porque você não está respirando. Só que aí inventaram uma maneira de fazer essas pessoas continuarem respirando com o ventilador mecânico. Então, aquele mesmo suporte de respiração que se faz na anestesia, a gente pode usar nos pacientes que não conseguem respirar por conta própria, porque tem uma lesão muito grave na cabeça. Né? E aí a gente tem um cenário em que, olha que coisa, o cérebro está completamente lesado e a gente tem o corpo funcionando como um todo, só que a gente está mantendo a respiração, o coração, etc., para que o coração continue bombeando sangue para um cérebro que já não tem mais função. Então, a partir daí, começou-se esse debate de se a gente, da migração do conceito da morte por causa pulmonar cardíaca, né, morte por causa cardíaca, no caso, para o conceito de morte encefálica, que é um conceito que foi mais solidificado a partir do final da década de 60. A gente tem 50 anos aí de história, muito pouco tempo, na verdade, né, de história dentro desse novo conceito. Coma é simplesmente uma definição que envolve um indivíduo que está com profundo rebaixamento, uma perda do nível de consciência. Então, por nível de consciência, agora estamos todos aqui acordados. Quando você está dormindo, você está com rebaixamento de consciência, mas você não está em coma porque você é despertável. Então, algum estímulo que você faça, a pessoa acorda, e aí, portanto, você prova que ela não estava em coma, ela estava apenas dormindo, ou ela estava sonolenta, ou ela estava torporosa, ou ela estava dopada, não importa o motivo. O fato é que a gente tem reações quando a gente faz os estímulos. No caso do coma, o indivíduo não tem reação. No caso do coma mais profundo, né, o indivíduo não tem nenhuma reação. Então ele está completamente, aspas, dormindo, na verdade ele está sem capacidade de ficar acordado, e eu faço estímulos vários, sonoros, estímulos táteis, estímulos inclusive dolorosos, né? E a pessoa não responde nada, ela não está sentindo nada e ela não acorda. Tá? Existem vários níveis de coma e várias causas de coma. E aí eu não quero entrar em coisas técnicas aqui, mas os médicos têm condições de avaliar qual é o território do cérebro que está acometido, que está lesado para dar aquele coma. Então, a gente tem comas por lesões em vários lugares do sistema nervoso. O importante aqui é que a gente tenha um coma com uma lesão conhecida e irreversível. Tá? Então, para a morte encefálica. Então, coma é o conceito básico de qualquer situação em que eu tenho um profundo rebaixamento de consciência, independente de ter ou não ter algum reflexo preservado. No momento em que eu tenho todos os reflexos perdidos, somado a uma incapacidade de respirar, somado a tirei da frente todos os fatores de confusão relacionados a causas disso que possam ser revertidas, eu tenho o conceito de morte encefálica possível, né? E eu vou fazer outros testes para isso. Então, o coma, ele é necessário
para o diagnóstico da morte encefálica. Portanto, todos os pacientes que estão em morte encefálica estão em coma. Mas tem um monte de pacientes em coma que não estão em morte encefálica. Então não basta estar em coma. Dependendo do grau do coma, dependendo da lesão do cérebro que causou o coma, eu não posso dizer que o paciente está em morte encefálica só porque ele está em coma. Tá? Envisager un don d'organe. Je veux juste que vous sachiez que si cette démarche est mise en place, c'est uniquement dans le but d'aider des malades qui sont en attente d'un organe. Si vous... Em primeiro lugar, a gente não pode, não deve confundir achando que a morte encefálica ela foi inventada para que a gente promova a doação de órgãos. Por favor, não. Isso é um conceito extremamente equivocado e, infelizmente, de vez em quando isso a gente vê escrito por aí. Isso é um erro conceitual. Né? Veja, a maior parte das pessoas que têm morte encefálica não vão fazer doação de órgãos. E elas ainda assim estão em morte encefálica. Então, uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. Então, vamos lá. Doação de órgãos é um direito que as pessoas têm de fazer com que, após a morte delas, elas, de uma maneira genuína, altruísta, para ajudar os outros, conceda os órgãos delas que estão funcionando. Às vezes tem órgãos que não estão funcionando, não vão poder ser usados. Veja, a partir da premissa que eu estou morto e não vou mais precisar do meu rim, do meu fígado, do meu coração, eu vou dar esse rim, esse fígado, do coração para pessoas que, se não fizerem isso, estariam também com risco de morrer. Tá? Então, é um conceito que é uma decisão pessoal, intransferível do indivíduo e ou da família, obviamente. Mas a vontade da pessoa ela é fundamental aí. Quando a pessoa está em morte encefálica e o coração, pulmão, rim, está tudo funcionando bem, hoje os médicos da terapia intensiva eles têm recursos de manter esse organismo funcionando, com o rim funcionando, através de medidas de tratamento, né? Quer dizer, você dá alguns remédios para que a pressão fique boa, para que o coração bata direitinho, para que a gente não tenha nenhum transtorno metabólico. Então a gente vai tratando o paciente, mesmo ele em morte encefálica, para que a gente possa, posteriormente, caso ele seja doador, a gente fazer a doação de órgãos. Aí, se ele não for doador, se não for doador, ele está morto. A gente entrega o corpo para a família, para velório, o enterro, cremação, o que quer que ele e a família tenham decidido. Os órgãos, se a gente não fizer nada de suporte, então assim, se o médico não fizer nada, o coração, o pulmão, o rim, em algum momento, entre horas e poucos dias do paciente com morte encefálica, esse organismo como um todo, ele vai se deteriorar e a pessoa vai ter uma morte também cardíaca, a despeito de já ter tido a morte encefálica. Você fala, mas a pessoa morreu 2 vezes? Não. A pessoa teve a morte encefálica, o momento da morte é o momento que fez a morte encefálica, e depois aconteceu do coração parar de bater. Mas o coração parou de bater, mas ele já estava morto. Então, é importante a gente entender que, conceitualmente, morte encefálica é morte. Assim como morte cardíaca também é morte. Os dois conceitos existem. Aí, se aconteceu os dois, vale o que aconteceu primeiro. Né? Então, ambas as situações elas têm que ter irreversibilidade e elas são aceitas pela lei brasileira, pela sociedade brasileira, como uma coisa válida. Tá? Mas é importante isso. Assim, se eu não fizer nada de suporte com terapia intensiva, o organismo não sobrevive como um todo. Os órgãos não sobrevivem a um organismo com cérebro com morte encefálica. Né? Uma pergunta muito comum, né? As pessoas familiares querem saber se pode acompanhar um paciente. A execução do protocolo, né? É perfeitamente plausível e é até bom que acompanhe, né?
para perceber os sinais de reatividade ou que eventualmente o paciente teve reatividade, né? Enfim, para constatar conosco, né? Sim. Médico, assistente. Não é obrigatório. Os requisitos. Não é obrigatório, Isso, mas é um direito das pessoas fazer isso. E é por isso que a gente sempre... existe uma recomendação de a gente... Não é que eu vou comunicar à família que o paciente está em morte encefálica. Não. Todos os dias eu tenho que dar notícias do caso, etc. E eu falo, olha, infelizmente a evolução está indo grave, é possível que a gente evolua para morte encefálica e a gente, se chegar a essa suspeita, nós faremos alguns testes para comprovar isso com certeza. Então, a gente anuncia para a família, da mesma maneira que a gente anunciaria, olha, ele está com uma infecção na barriga e vamos ver como é que ele fica de hoje para amanhã, mas se não estiver bem, amanhã a gente vai ter que operar a barriga. Eu não chego avisando, olha, eu tive que operar a barriga ontem. Mas como assim? Na verdade, isso é uma coisa da comunicação do médico e da equipe médica com a família de qualquer jeito, né? Então, a família tem sim o direito a essa informação e tem sim o direito, se quiser, de acompanhar. Nem todo mundo está preparado para isso. Aí é uma coisa que você vai ter que ver no caso a caso, né? Você tem que ter a segurança também do paciente, do acompanhante. Então, é um ambiente que, enfim, pode ter um monte de emoções ali envolvidas e o médico, nesse momento, ele está cuidando do paciente. Ele também tem que garantir que a pessoa que está do lado não vai precisar, não vai ter um colapso qualquer. Então, o médico tem que zelar pelo bem-estar desta pessoa também. Então, acontece, às vezes, de haver uma recomendação de, olha, eu prefiro que a senhora não acompanhe por causa de... É um direito do paciente, do familiar, acompanhar se ele assim quiser. Tá? Uma vez diagnosticado morte cefálica, a família às vezes fica apreensiva, poxa, mas o coração está batendo e você vai desligar os aparelhos, você não está desistindo dele, né? É um termo que a gente deve dizer, não, veja, ele já foi, ele não está mais aqui, a gente não desistiu dele enquanto ele esteve aqui, uma vez que agora se trata de um cadáver, como você mesmo disse, a gente não há o que a medicina oferecer a esse paciente. Do ponto de vista legal, tem sim que fazer isso. Nós temos que prestar essa atitude, conforme o nosso código de ética médica. Né? E você, como cidadão, também há de compreender essa situação, porque não se trata de um indivíduo, trata de um cidadão, né? Ainda uma paciente, trata de um cadáver. Sim, existe um pouco de tabu em cima disso, mas é importante a gente deixar isso muito claro, que morte encefálica é morte, é a mesma coisa que parar o coração. Então, vou dar um exemplo. Se parar o coração agora, o rim continua funcionando um tempo. Mas por que eu posso falar que morreu se o rim está funcionando? Então, entenda que não é porque eu tenho alguns órgãos funcionando, seja ele o coração, seja ele qualquer outro, que eu vou dizer que o organismo ainda está vivo. Não preciso esperar o organismo apodrecer para eu dizer que a pessoa está morta. Não. A gente sabe que uma vez o cérebro tendo parado completamente, o encéfalo tendo parado completamente, a gente entende isso como morte, ponto. E sim, você está correto. Se o paciente não for ser mantido para doação, aí sim para doação, porque é pós-morte encefálica, esse paciente você desliga e entrega o corpo para a família. Tá? Isso, perfeito. Compartilhando aí o que a Ângela falou, realmente é um momento difícil para a família, né? E está fazendo essa comunicação adequada, explicando direitinho, né? Especialmente preparando para esse momento, como a gente está fazendo aqui, né? Fazer um entendimento do que é coma, do que é morte encefálica, né? E que existe uma conceituação muito clara
bem definida e segura aqui no Brasil para que a gente faça essa ou aquela conduta, né? É fundamental para o entendimento da população, não é isso? É exatamente isso, exatamente isso, exatamente isso. Eu espero muito que os seus seguidores aí, eles saiam tranquilos aqui da nossa conversa, porque de verdade, assim, o nosso protocolo é extremamente seguro e, como você mesmo disse, nunca aconteceu ao longo dessa história toda desde o início da conceituação de morte encefálica, da gente ter um paciente que não estava em morte encefálica quando fez as provas todas direitinho. O momento nunca é fácil. Veja, ter uma pessoa da família, ou uma pessoa querida que está morta, nunca vai ser fácil, independentemente de ser morte encefálica. A gente, ainda mais a nossa cultura, de fato é muito, muito difícil isso. E cabe também à equipe médica ter essa sensibilidade de acolher a família, de saber dar a notícia. Então, os médicos, eles fazem cursos para aprender a dar notícia. Todo mundo sabe dar notícia bem? Claro que não, né? Assim, a gente sabe que existem variações, mas existem maneiras melhores da gente compreender de uma maneira empática, solidária, a dor da família para fazer aquilo ser da maneira menos dolorosa possível, né?